Olá pessoal, boa tarde. Douglas Omite. Hoje é meu dia de falar de terapia, dica terapêutica da semana. Hoje eu achei interessante a gente falar um pouquinho de como funciona uma constelação familiar, né? Porque muita gente me pergunta, escuta eu falando, vê eu postando, mas não entende como é que é o processo da constelação familiar, tá? Então, assim, falando um pouquinho da teoria dela, né, a constelação familiar é uma terapia que se baseia no campo morfogenético, na ideia de que nós temos um campo de informações que permeia nosso sistema familiar. Então, a posição que nós se colocamos dentro do nosso sistema familiar vai refletir na posição como nós se colocamos perante a vida. Tá? Claro que quando eu falo dessa posição, é uma posição inconsciente, não é uma coisa pensada. Ah, eu sou filho do meu pai, eu sou filho da minha mãe. Não, muitas vezes nós temos essa postura, nós sabemos disso, mas se colocamos na vida prática de forma diferente. Tá? Muitas vezes nós temos fidelidades inconscientes, o que a gente chama na constelação de amor cego. Muitas vezes eu quero carregar uma dor de um antepassado, muitas vezes do meu pai, e muitas vezes é um antepassado que eu nem conheci. Tá? Mas é um antepassado que a história do meu sistema familiar, ele de alguma forma foi excluído, de alguma forma aconteceu algo ali que faz com que eu inconscientemente olhe para essa história desse familiar e queira repetir, por um amor. Tá? Então, e isso totalmente inconsciente, gente. Não precisa ser alguém que você conheceu, não precisa ser alguém que você... Isso está no nosso campo morfogenético familiar. Tá? E essas informações do campo têm acesso a todos da família. Entendeu? Independente se foi há 3, 4 gerações atrás, se foi há 2 gerações, se foi na geração dos teus pais, mesmo que são situações escondidas, que não são vistas, tá? Tudo isso acaba pesando na gente. Tá? Então, assim que a constelação ela atua, ela faz a gente olhar para essa posição perante o nosso sistema familiar, que nós não vemos naturalmente, que nós no nosso dia a dia não sabemos nos colocar. Tá? Então essa que é a forma da atuação da constelação familiar. E como ela funciona na prática? Como que é a prática de uma constelação familiar? Eu tenho trabalhado muito com constelação familiar em grupo online. Então nós se reunimos no Zoom, né? Geralmente um grupo de 8 pessoas, 10 pessoas, depende muito do dia. Tem dias que está animado, vem umas 15 pessoas, né? Mas a média em 7, 10, por aí. Tá? Então entra a pessoa que vai ser constelada, ela só vai falar um tema para o grupo e o nome dela. Aí eu vou ter contato anterior com essa pessoa e vou saber de certas informações do campo familiar dela, tá? E a partir disso ela vai escolhendo pessoas para representarem. Então vem uma pessoa para representar a mãe, uma pessoa para representar ela, uma pessoa para representar o pai. Eu tenho trabalhado junto com os bonecos, né? Então a pessoa que é o representante vai escolher um boneco para representar e vai colocar ele dentro do campo, tá? E daí nós vamos fazendo esses movimentos dos bonecos e a pessoa vai sentindo. As emoções daquele campo familiar vão vindo à tona naquela pessoa que está representando. E os emaranhados, os pesos, esses amores cegos vão vindo à tona durante esse processo. E daí nós utilizamos as frases de cura, né, para que isso seja curado, para que essa tensão no nosso campo familiar seja resolvida, seja curada e isso ressone para todos no grupo. Tá certo? É assim que funciona. É muito, muito bacana essa constelação em grupo. Eu trabalho também com constelação individual, quando a gente faz a constelação com pessoas, tanto na água, né, com bonecos, como com os bonecos na mesa. Mas a constelação em grupo tem eu digo que é uma experiência única, porque você vê muitas vezes a história do teu sistema familiar passando ali na tua frente, e você identifica muitas vezes até frases que teus pais usam, que a pessoa não sabia e está repetindo ali, sabe? Então é um processo muito enriquecedor, é um processo muito bonito. A gente tem tido um retorno muito grande dos clientes contando histórias de mudanças de vida mesmo, tá? Com esse trabalho. Um trabalho que cada dia eu gosto mais, me apaixono mais e tenho vontade de fazer mais ainda na minha vida, porque é muito bacana, tá certo? Douglas Omite, me sigam nas redes, Instagram, YouTube. Até semana que vem. Boa semana a todos.